em célula. Aí nós começamos a discutir, já que eu não tinha muita alternativa. O grupo que melhor entendia o PT nas esquerdas, para mim, era o Raul, esse Flávio Andrade, era o João Machado, não é? O Árabe. Aí eu me aproximei deles, falei, escuta, nós estamos pensando bem. O João Machado tinha começado a escrever um documento, um texto teórico sobre o PT, a construção do Partido Revolucionário no Brasil. Vai para o pessoal depois, né? Esse João Machado. E aí eu emendei o texto dele, muitos textos, muitos trechos, né? Extensamente, e ele gostou. E ele concordou e nós assinamos juntos. Esse é o documento de fundação da ORMDS. Que ano isso? 82. A DS só vai existir mesmo como nome em 82. Como grupo de esquerda proclamado. E aí você fica dentro da DS? Organizado em células de militantes, etc. E aí você fica até quando? Fico na DS até o dia que aconteceu de novo. Eles começaram a ter... Imagina, a DS chegou... Eu nem acreditava nessa possibilidade, porque o trabalho tinha tido. Imagina, o trabalho ganhou a POSP comigo. Ganhou bancários. Não sei se sabe, foi nós que ganhamos. Ganhamos vidreiro, ganhamos couro, ganhamos químico, plástico, não é? Quer dizer, presidência? Porque diretoria eles sempre fizeram para, mas presidência, elegeu presidência. Ganhou a condução política desses sindicatos. Eles tinham a hegemonia política desses sindicatos. Quer dizer, influenciavam quem não era e seguia um grande consenso. Agora, o que aconteceu? Imagine o que significava isso em relação à construção da CUT e do PT. Mas aí não dura nada. Primeiro que eles não entram no PT, no trabalho. Depois que me expulsam, aí pior ainda. Eles aí começam a chamar a gente de neopelego. Tem números do trabalho que dizem que Paulo Escromol e Lula são neopelegos. Neopelegos. Isso vai, eu busquei que não concordava com essas coisas que eles diziam de mim, e ele secretamente, ele ainda era militante do trabalho, assim, daquele disciplinado. Paulo, você tem que ir para esse encontro, o Moreno e o Lambert, você precisa abrir o olho deles, não estão vendo o PT, eles não enxergam. O que está acontecendo aqui com a classe trabalhadora no Brasil? Não é possível. A vida toda nós lutamos pelo partido, o partido está aparecendo e eles não veem, eles não enxergam. Precisa ir lá. Mas um expulsou, o outro concordou, o outro não está nem aí. Eu falei, o que eu vou fazer lá? Não, mas você tem que ir, não importa e tal. Aí eu fui. Ele me deu uma graninha, porque eu não podia viajar, não tinha como, né? O sindicato não pagava nem o salário naquele dia, estava atrasado 3, 4 meses. Mas essa época fizeram uma provocação, não tinha mais nada a ver com o trabalho. A polícia política invadiu o meu sindicato, ameaçando. E nós tivemos... Eu tinha um tesoureiro que tinha sido motorista do Capitão Lamarca. Ele tinha ficado gago, Zé Bezerra. Ele tinha ficado gago de tanto apanhar. Nossa. Mas ele não baixou a cabeça. Ele saiu de lá, no ponto de vista da combatividade. Claro que ele criou vínculos, porque ficou 8 anos. Criou vínculos com maneira de viver deles, né? Então criou vínculos que depois se mostraram mais fortes do que os sindicais, do que os políticos, mas nesse momento foi muito importante, porque é o seguinte, ele tinha construído, quando eu comprei a sede na boca do lixo mesmo, João Teodoro com São Caetano, bem ali, Rua Pedro Alves Cabral, no lugar mais deteriorado da cidade de São Paulo. Não tinha como não comprar em outro lugar, porque não tinha dinheiro para isso. Ainda financiamos pela Caixa Estadual. Levou 3 anos, porque o Maluf não queria liberar para nós, e a gente... Bom, mas enfim, saiu e a gente comprou. E o Biza, né, ele sempre juntava malandragem. Como ele passou 8 anos no Carandiru,
E nunca era de rua, comprei pena porque o último assalto dele foi um assalto para roubar dinheiro para ele poder viver. Não foi um assalto político, já tinha acabado essa época. E até quando eu pus ele na diretoria do sindicato, a dona Neuza da DRT falou: mas Paulo, vocês são loucos, o cara é assaltante de banco, puxou a ficha dele, a cabrita dele, né, estava lá, que ele era terrorista, assaltante de banco, não sei o quê. Vocês estão loucos, justo como tesoureiro ainda, vai mexer com o dinheiro. Eu falei: olha, esse homem não é capaz de pôr a mão num centavo da classe trabalhadora. Ele roubava, que nem o Robin Hood, já ouviu falar do Robin Hood? Ele roubava dos ricos para dar para os pobres. Agora, ele não está mais fazendo isso. E a gente confia na palavra dele e tal. Então o que acontece? Quando esses caras iam lá, por incrível que pareça, eles ficaram com medo. Porque nós tínhamos um ambiente no sindicato. A primeira vez pegaram a gente de surpresa. A gente não esperava, de repente chega e os caras querendo me vincular com um problema absurdo. Um militante do trabalho de Minas Gerais, de uma cidade do interior de Minas, tinha sofrido uma prisão. Descobriram lá, não sei se é verdade ou mentira, mas tinha descoberto lá umas bombas na casa dele, ou um material que podia fazer bomba, uma bobagem, porque o trabalho não ia se envolver nisso. Eu podia ter todos os defeitos, mas isso eles não iam fazer. Mas enfim, foi uma provocação que os órgãos de segurança haviam montado. E aí eu tenho hoje os documentos sobre isso. E eles me arrolavam, eu não entendia por que eles chegaram no meu sindicato, se eu era o inimigo número 1 do trabalho naquele momento. Os caras não queriam ver ninguém por perto que tivesse vínculo comigo. Mas foi duro. Enquanto prendiam o Lula, invadiram o meu sindicato. Quer dizer, eu tentando fazer a solidariedade, porque daí aquela manifestação na Praça da Sé, cercada, né, polícia militar, exército, etc., aeronáutica, marinha. GG já participava dessa época? Quem? GG já estava? Já estava. Nossa, o GG participou da USI comigo, né? Era militante trotskista de célula mesmo, né? GG, Suarão, o Messias, que foi o fundador do jornal O Trabalhador, que era o jornal do meu grupo. Eu tenho esses jornais, depois a gente pode ver essa parte iconográfica, texto, etc. Depois, se quiser ver. Circulou no fim dos anos 70. Por isso que eu queria ver, se você abre uma página do Facebook, eu tenho mais facilidade de passar. Se você compartilhar. Tá, eu fiz algumas matérias. Eu vou manter contato, zap com a Norma e a gente conversa. Passar só rapidinho os episódios. 79 no restaurante, já tinha gente do Brasil todo, dos sindicatos? O movimento não era nacional. Só para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro não existia, né? Aquele movimento sindical, reivindicativo, radical, tinha no interior do Rio, mas não tinha na capital. Eu até acho um absurdo eles ir comemorar 40 anos no Rio de Janeiro. Será que surgiu o PT lá finalmente? Né? Mas tinha um metalúrgico, Arnaldo, não tinha? Que foi depois para a primeira direção. Era de oposição, né? Tinha oposição, tinha outro menino da igreja, mas eles não vinham pelo lado sindical. Tá. Eles não eram até grandes militantes sindicais. Bom, de qualquer forma, o Olívio estava restaurante. Quem era, realmente, era Volta Redonda, e apesar que o presidente era PDT, por causa dessa coisa de que o PT do Rio surgiu de uma maneira muito estudantil, muito... não tinha jeito, ou você fazia com estudante ou não fazia, né? Não tinha como. Bom, mas aí tinha umas representações já abertas, não só no meio do trabalhista. Pra você ter uma ideia, aí foram 200 e tantos delegados de núcleo. No restaurante? No restaurante, foi plenária com delegados eleitos. E ainda comissão ainda aí que detonou o processo de legalização. Mas aí aprovou o estatuto. 230 delegados ali. Por aí. Que na Fundação 640. Mais os convidados que aí tinha que ampliar. Tá, e no Sion, o Perseu Abramo, jornalista, né? Conta um artigo interessante. O Singer também. O Singer, ele ama, né? O povo. Ele, na época, escreveu para a Folha, ele escreveu, você deve ter lembrado na época, tem informação, escreveu A Fundação. Como se fosse um acontecimento, né? Ou seja, ele conseguiu antever aquilo que estava acontecendo.
Mas mesmo ele, e o Perseu Abramo fala mais, que não foi tão assim... Teve algumas tensõezinhas ali no Sion sobre o obreirismo e os classe médias, estudantil. E um ponto... Mas não foi por isso. Não é por causa de obreirismo e classe média. É o partidão, né? O 8, aquele bloco. Estavam lá. Mas o Ayrton Soares trabalhava com eles, né? Hã? O Ayrton Soares trabalhava com eles. Então, o Osmar estava lá, era delegado. Foi tirado pelo núcleo de São Bernardo, que não existia. O Ayrton entrou no PT, ele era MR8? Ele era Fernando Henrique. Né? Quer dizer, ele era um pau-mandado de alguém que era dirigente do 8, do PCB, sei lá. Você tinha já essa desconfiança? Ou seja, naquela época você já tinha, mas Lula não tinha, ninguém tinha. Era o cara que mais zoava nós, era o Ayrton. Como é que vai chamar o partido de vocês? Assim, uns dias antes da fundação. Ele, nos documentos parece ser tão participativo, a primeira sede do PT. Claro, nós sabíamos aproveitar tudo. O cara, não é? Não era velha já que ele quer participar, participa. Né? Mas pode-se dizer, ele assumiu o PT ou não? Ou estava só fazendo um papel ali de agente duplo? Ele era as duas coisas, até para ser ele tinha que ser a outra. Fingia ser petista. Não tinha como, mas ele realmente não aceitava um PT com... Trabalhista. Com conteúdo de classe. Né? Mas todo o problema deles era esse. Se então, fosse um partido... Faz uma narração aí do Sion... bem sintética aí, então, do que o que você, até porque você presidiu a sessão, foi unânime, foram 2 dias, né? Não, foi só um. Acharam que a gente não ia concordar com a exclusão do governo dos trabalhadores e partido sem patrão. Imagine, para nós chamamos de letra, né? Porque tem 1000 formulações que não é por isso que esse partido deixa de ser contra a exploração, como você disse. Quer dizer, pode não falar do socialismo, mas nós podemos voltar a falar dele, depois como voltou. Você lembrou bem de 81. Né? Agora, veja, dia 30 de janeiro, e esse grupo, tirado lá no Pampas, hotel lá do grupo de enlace, se arvorou em querer escrever a tese da fundação do PT, imagine. E não conseguiu, o Osmar era o líder do grupo. Quem que rascunhou o manifesto? Tudo foi jogado na lata de lixo, porque eles não conseguiram chegar no dia da fundação. E eles estavam com a tática de, com essa delonga, adiar a fundação. A fundação não era para fevereiro, era para janeiro. Já consegui. No dia 13 de outubro. Nossa, parece muito com a Conclave, né? Que também foram adiando. Sempre os mesmos, né? Sempre aquele os mesmo que Exatamente. que atrapalharam o PT, atrapalharam o Conclave. Atrapalharam, que era uma coisa só. Na verdade, cada passo que você dava no sindical, você conseguia refletir num partido. Mas o PT por incrível que pareça, o PT foi mais fácil que a Conclave, que nasceu dividida, né? Se não é o PT, não sai. Não saiu a CUT. Se não fosse o PT foi o criador. Bom, mas e aí? Eles falam de depoimentos do próprio Lula dizendo não, esse partido tem que ser dominado por trabalhadores, não por estudante. Por quê? Porque não era essa a tensão. Não era essa. Apesar que conteúdo de classe, sim. Esse era o conteúdo que eles queriam excluir do PT. Mas eles aceitariam um PT, por exemplo, o Ayrton Soares aceitariam um PT classe média. Com toda aquela tentativa de cooptação do Lula, ele tem uma postura firme do Sion, foi ótimo. O 13 de outubro não acontece se o Lula não aderisse de novo. Não é que ele não aderisse de novo, mas se ele não voltasse aos melhores momentos dele. Antes. Mas então ele já estava com o Jacó também, isso aqui é trabalhador. Foi aquele momento que ele rompeu com aquelas pressões. Ele disse, olha, Fernando Henrique, faz o seu que eu faço o meu. Mas assim, ele ainda tinha muito respeito pelo Fernando Henrique, muito. Agora, como é que fica a sua situação particular, Paulo? Porque você, ao mesmo tempo que era legítimo, nasceu, não foi colocado na classe trabalhadora, não. Você nasceu para a Organização dos Trabalhadores lá dentro, não foi fazer aventura, nasceu organicamente. Mas, ao mesmo tempo, se constituiu como intelectual também, né? Claro, porque a esquerda... E aí você estava de que lado? É uma escola, né? Ninguém milita. Até te pergunto, se tinham outros quadros, quem eram os outros quadros num pé um, no pé outro? Ou seja, lembra o depoimento do Chico de Oliveira?
lá no Sion? Não, essa entrevista bombástica que ele deu, de quando ele estava rompido. Não, pode falar, o que ele falou? Então, isso está ao alcance. Você abriu o Face, você procurar, tem lá. Ele está muito magoado com o Lula naquele momento. Só que aí ele confessa que votou na Dilma, né? E ele diz, o PT é o que tem de mais avançado, tudo isso, tal. Só que tem uma coisa, o Lula é um sem noção, ele está muito magoado, então ele joga muita farpa no Lula e ele, num certo momento, ele fala, quer saber de uma coisa? Daquele grupo todo que fundou, que criou o PT, só tinha um cara de esquerda. O Paulo Scolmore ainda fala desse jeito. Se você pegar, é uma coisa interessante, porque quem conhece o Chico, sabe que nós tivemos que fazer uma operação para apresentar o Chico pernambucano ao baiano, ele já lá, vinha o da classe de intelectuais, né? Ele era professor já na socióloga. Do SEBRAP, do centro que era comandado pelo Fernando Henrique. A Ruth Cardoso era presidente do SEBRAP. Nós só usamos, porque nós tínhamos apoio do SEDEC em alguns, o Fábio Munhoz e o VEFOR começamos a trazer através do SEDEC, que era aquele em frente à PUC. E o SEBRAP era da Fundação Ford, era um negócio, os comunistas estavam conseguindo uma aliança lá no Império. E comunistas entraram, né? E o Chico, nós sabíamos que era um ponto frágil deles, porque nós tínhamos que quebrar aquela unanimidade, todo mundo dizer que Fernando Henrique era o príncipe. Nós tínhamos Mário Pedrosa, nós tínhamos o Antônio Cândido, o Apolônio, para não falar aqueles que se envolveram muito recentemente na política, mas os intelectuais, os professores e tal, nós tínhamos gente da melhor qualidade, Hélio Pellegrino, o Freire, da educação, os outros alunos dele, os discípulos dele, né, todos. Enfim, tinha muita gente boa do nosso lado. Agora, era ainda insuficiente, nós tínhamos que fazer um corte mais profundo da intelectualidade. Você não constrói um partido com as dimensões que a gente pretendia, né, um partido de classe mesmo, se você não dividir, pelo menos, né? Então você acha que esses preceitos nós trabalhamos do Lula, do Jacó, assim, a direção tem que ser com os trabalhadores, você acha que é importante? Isso fazia parte da cabeça desse novo sindicalismo. Quando nós começamos a ser chamados de autêntico, eles misturaram, incluíram o Joaquim Santos. Foi naquele congresso, quarto sindicalismo autêntico, naquele quarto congresso da CNTI, só industriários. Não incluía Olívio, que tinha outros segmentos que eram interessantes, bancários e tal. Mas o que dominava a cultura da esquerda era uma cultura basista, construir pela base. Você não imagina o que eu incomodei esses caras depois de fora do PT com a tal CUT pela base. Olha, você tem uma ideia, em 86, Congresso Estadual da CUT, nós perdemos por um voto com todo o credenciamento na mão deles. Todo, não tínhamos nenhuma influência no credenciamento. Quer dizer, eles credenciaram quem eles quiseram e ganharam por um voto. E não pusemos ninguém na executiva. Eles caçaram o estatuto da Central, o plano estadual, elegeram a executiva inteirinha da chapa deles. Com um voto de diferença, um voto. Não tinha opção de... Por que eles extinguiram a CUT da Grande São Paulo? Porque a CUT pela base era amplamente majoritária. Como eles quiseram fazer a CUT do ABC, eles tiraram o ABC, onde eles tinham uma clara maioria por causa dos metalúrgicos. E aí o resto da Grande São Paulo ficou como CUT da Grande São Paulo. Tinha congressos, não era um escritório de burocratas, era uma instância, a instância mais imediata da CUT, a mais de base da CUT. Então, se fazia congresso da Grande São Paulo da CUT, nós ganhamos. O Galante era o presidente, eu era o vice-presidente, não é? E implementamos, nós fizemos as CUTs zonais, porque a gente achava que a Grande São Paulo não pode ter uma central. Tinha que ter várias, né? E todas de preferência eleitas. Claro que o Estatuto não permitia a eleição, mas a gente fazia uma eleição, pelo menos, ratificadora, né? Nas zonais e tal. Criamos zonais que agitavam. Enfim, criamos uma cultura
do movimento sindical, que entrava em todos os escaninhos do que seria depois a CUT, do ProCUT, do Intois, do Encontro São Bernardo e Molevade, enfim. Ninguém divergia de que era importante o classismo, não é? A questão de classe era fundamental, de que o Partido dos Trabalhadores não podia ter outro nome. Veja como a inflexão do nome é clara. Eu digo assim, pelo menos da forma que foi colocado, principalmente como Perseu Abramo, lá no Sion aparece todos aqueles grupos veteranos de pós-anistia, de luta armada, classes médias, né, os vanguardistas, né? Inclusive o Perseu usa um termo que esse pessoal foi acusado de linguajar pseudo-radical. E os trabalhadores, os peões, né? Tá ali se formando o Sion. Eu consigo imaginar. Aliás, até te pergunto, alguém filmou o Sion? Aparece em algum lugar? Renato, fotografaram, não vi filmar. Porque não era muito evento, comum. Como que não... Filmaram as greves, filmaram até em 79, de Djalma Bom cantando lá no 1º de maio. Jesus Carlos, fotógrafo, não sei se conhece ele. De nome, não. Ele andou uns anos fora do país, do México. Ele foi o fotógrafo generoso de todos aqueles anos, né? As assembleias do Lula, ele tinha milhares de fotos, milhares. Da fundação ele tinha no mínimo umas 300, 400. Agora, isso tudo na sequência dá quase um vídeo. Se você puser uma ao lado da outra, ele começa a se mexer. Ó, eu estou imaginando agora, 40 anos atrás, tentando ver o que você passou, ó. Você tá ali na mesa, né? A galera fumando, era um negócio, parece meio sujo. Isso, assim, não, mas Aí você tá vendo todos aqueles grupos, você consegue ver, eu conheço aquele grupinho lá, os trotskistas dali, os meus amigos, né, da galera dos coreiros, aquela peãozada ali, meio assim, olhando pro teto sem saber meio o que tá acontecendo do ABC e tal. Você percebe que a galera que tá mais assim, como é que eu vou dizer, organizadinha, com as faixinhas assim, são os que já vinham militando em grupos, em células já há tempo, só tem essa tradição. Por que deu pane no Jacó? Nós tínhamos tirado que o Jacó ia presidir. E os delegados começaram a chegar com as atas da tirada dos delegados, dos núcleos. Começaram a chegar na véspera. E lá no escritório do Ayrton Soares. E o Paulo Scromão podia soltar umas credenciais aí só para trotskista, sabe aquela coisa? Então, na frente do Ayrton, eu não ia ficar lá credenciando. Então, Jacó, fica você, o Enos, assinando as credenciais, né? Habilitando os delegados para não... Porque muitos vão chegar amanhã, na hora mesmo e tal, e nós continuamos lá no local. Quando foi 3 da manhã, o Jacó liga. Uma delegação do Paraná, um grupo Tradição PCBR brigando com um grupo Tradição MEP. Tradição ainda eram, e não podiam se ver, eram inimigos fidagais, a gente não sabia. Isso eram fofocas estudantis, não fazia parte do nosso universo. No meio sindical era muito mais fraterno. Um de lado pro outro. Nós não brigávamos desse jeito com o Joaquinzão. Né? Eu percebi um pouquinho mais, porque a gente cobrava deles alguma coerência comunista. Né? Mas, enfim, Jacó, Paulo, um quer matar o outro e um está impugnando a delegação do outro. Eu propus entregar o crachá para as duas e eles recusaram, porque um quer ver a morte do outro e tal. Paulo, eu não aguento mais, eu estou largando tudo. Olha, imagine, véspera, algumas horas antes do início, e ele ia presidir. Eu falei, Jacó, eu estou preocupado, porque você está aí 3 horas da manhã credenciando. Cabeça você vai ter para presidir. Nós tínhamos tirado que eu ia secretariar, ele ia presidir. Com a minha proposta, inclusive. Jacó, vai embora. Amanhã, avisa que o credenciamento é amanhã no local e começa às 6 da manhã. E eu estou lá. E se você puder, vá também. Eu não vou poder, isso eu não quero mais mexer com isso. Nem sei se vou, ele falou. Olha, foi assim. Eu na minha casa, podemos fazer o quê?
3 da manhã. Aí, o Enos ainda tentou continuar, não deu, não conseguiram apaziguar. E o tipo de delegado que vinha dos setores radicais aí, que você fala, o Perseu, eram assim, eles tinham querelas e traziam do jeito que estava lá na origem, trazia para dentro. Então as querelas eram mais entre eles, não era eles. Eu tive que presidir. O Jacó, quando chegou atrasado até um pouco. Para quem ia presidir, ele não chegou na hora, ele chegou muito atrasado. Para quem estava credenciando, então, nem se fala. Agora, ele chega, Paulo, eu vim por honra da firma, porque eu estou arrebentado. Aquele negócio ontem foi um negócio de desanimar, de não querer mais mexer nem com política. Era um negócio assim. Você é acostumado. Falei, olha, cara, fala o seguinte. Quando for alguma coisa mais leve, eu passo para você se anunciar uma presença, uma parte solene, uma parte assim mais agradável. E quando tiver tumulto, qualquer coisa, eu cuido. Só que só teve tumulto, tirando a parte inicial. E a parte inicial roubaram dele. O Perseu foi até leve, então só teve tumulto. O esquema que montaram, o Ayrton Soares montou, foi o Ayrton que trouxe aquele cara de Goiás, o Santilo, o irmão dele, que era um puta de um cara de direita, e trouxe um empresário para afrontar aquela faixa lá da Convergência, lá no fundo. Que faixa trouxe um grande empresário. PT sem patrão. Ah, tá. Eles não estavam lá, não mandaram delegado, mas tinha uma faixa deles. Tá. Ou alguém, inadvertidamente, fez uma faixa do tipo dele. O fato é o seguinte, eles mandaram um grande empresário de Goiás, dono de toda a distribuição de gás no estado, etc. Nofre Quinan. Depois, se você quiser, eu fiz até uma postagem um tempo atrás no Face, por isso que eu recomendo o Face, que tem muito da história do PT contada no Face. E esse Nofre Quinan era um grande empresário, tinha 5.000 trabalhadores, imagine. E o pior, tinha delegados lá que eram funcionários dele. Olha o que o Ayrton Soares preparou para nós. Tudo isso de caso pensado, para ter uma polêmica entre o funcionário e o patrão dentro da fundação do PT, no plenário da fundação. E houve a polêmica. O funcionário, que era da causa operária, tinha sido demitido pelo Onofre Quinan. Ele vai lá e denuncia, pede uma hora que os grupos estavam começando a trazer e teve um tempo livre, a gente abriu o microfone, meu Deus, puta que pariu. Abriu o microfone, a gente dividiu em grupos o texto, depois que quem escreveu o texto foi o cearense, o Francisco Alto, porque a comissão não trouxe texto. Francisco Alto é autor do manifesto, texto base. O manifesto da fundação, o texto básico é ele. Claro que fez alterações, houve emendas. Jornalista, Professor, foi reitor também da Universidade Estadual. Mas isso não foi, esse manifesto foi discutido uns dias antes, não foi? Foi, mas não se conseguiu. O Osmarzinho era o presidente da comissão de redação. Imagina se trouxe. Ele brigava até com o Vinícius Caldeira, com todo mundo. O pessoal dele. O Vinícius Caldeira falava para o Lula, cada vez que encontrava o Lula, falava: Lula, eu não vou me filiar. Ou o Paulo Scolmov sai, ou eu não entro. Quem que falou isso? O Vinícius Caldeira, só que gostava de mim, mas não sei porque ele inventou essa história. Ele vinha sempre e falava voz alta, bem alta, assim, para todo mundo ouvir. Aí o outro, que tinha um tal de Breda, que era vereador de São Paulo, acho que é deputado estadual, alguma coisa assim. Psicanalista e foi o médico, uma coisa assim. Isso. E foi, não se reelegeu e foi do mandato do Suplicy, e ele é um dos precursores do movimento LGBT, né? Então, ele é assumido já naquela época, ele era eleito pela comunidade e muito bem votado. Polemizou lá também? Muito boa cabeça. Ele uma vez chega perto de mim, estamos tomando café na Assembleia Legislativa, e ele vem assim e viu que tinha uns detratores meus tomando café comigo, é claro, né? Em política toma café com todo mundo. Então, ele veio assim, ele era de uma inconveniência interessantíssima. Ele chegou bem alto. Esse que é o Paulo Scolmov é um perigoso Vietcong. Mas parece um cara normal, tá
calçadinho, está com uma camiseta. Tomou uma cantada, né? Está com um sapato sujo, desgrenhado, sofrido, cansado. A cara dele está cansada, vivia cansado, né? Imagine o trabalho que era. E os outros ficaram envergonhados, porque perceberam, porque eram gente que tinha ido buzinar o ouvido dele, e ele achou estranho que aqueles caras, justo eles, estão tomando café comigo. Ele chegou assim, escandalizou todo mundo. Mas era bom, né? Uma das coisas que São Bernardo ficou bravo comigo também foi no primeira reunião do diretório estadual. E a chapa, eles pensavam que era chapa única, Djalma Bom presidente. Aí eu não tinha preparado nada, se eu não queria disputar nacional, ia disputar estadual, né? Vai dar um pretexto a mais já, coisa. Estou lá, assim, nisso, um companheiro do sindicato do Lula pega e lança-se candidato a presidente. Aí eu apoiei. Companheiro do Lula? Quem que foi que disputou com o Djalma? Como é que chama ele? Mas do ABC também? Do ABC, da executiva do sindicato dele. Eu não sabia de nada, de briga nenhuma, não sabia de divergência. Não é o Devani, não é o Expedito? Não é o... Puta merda. Tem um sobrenome italiano, como é que chama? Ah, eu acho que sei quem é. Eu sei que ele era um cara assim, tranquilo, normal. De repente ele... Mas foi candidato só a presidente ou a chapa toda? Ele se lançou como candidato a presidente e recebeu alguns apoios, né? Aí eu falei, está formando chapa. Aí eu peguei e apoiei ele. Falei, olha, eu também acho que é positivo para a gente fazer um debate. Não quer dizer, acho que não tem chance de ganhar nem nada. Mas debate, se você estiver formando uma chapa, né? Pode pôr meu nome de suplente, alguma coisa, não sei o quê. Falei assim. Né? Ele em voz alta se proclamou candidato a presidente. Constante morte. Puta da vida. Achei que eu estava rachando assim, imagine. Né? Mas aí teve debate? Não, mas foi interessante, porque daí teve o debate. Eu não entendia por que ele queria ser presidente. Ele tentou explicar, ele falou algumas coisas. E eu percebi que o Djalma ficou muito nervoso. Né? Eu tinha boa relação com o Djalma, porque o PT em Curitiba, foi eu e ele, o Djalma, que levamos o PT. Em Curitiba? Em Curitiba, na Vila Formosa. Ele ia para me fiscalizar. Mas ele era uma boa gente. Então, chegava lá, eu dava a ele o principal discurso. Que foi em praça pública. Nós propunhamos o PT. Viajando só vocês Era uma dois? ocupação chamada Vila Formosa, na periferia. Né, uma ocupação que tinha vindo do interior, caipiras e tal. E aí vocês aproveitavam para filiar, que era a época da filiação ou não? Fazia filiação em massa. Da legalização. Fazia banquinhas. Né? E você não quis entrar, não te ofereceram nada nem na executiva estadual? E à noite, o Djalma era ótimo. Cantava que nem o Nelson Gonçalves. Isso. E o pessoal gostava, tudo aquilo criava um clima. Na sede da associação dos ocupantes ali, era uma área devoluta que eles tinham ocupado. Mas então, imagine, e todo mundo em São Bernardo, porque em 86, imagina, tempos depois,